Perfeito. Bom, gostaria de dar uma boa noite a todos, agradecer a presença de todos. Creio que temos mais de 110 participantes já agora no momento, isso realmente nos anima bastante. Acho que todos acompanharam ao longo do último webinário do Brazilian Journal of Anesthesiology, também nos webinários do ano passado, que a gente mudou um pouco a linha nesse ano. A ideia foi mudar o enfoque. No ano passado, nós discutimos alguns artigos, alguns temas mais técnicos, e neste ano a gente procurou fazer uma abordagem, um programa mais focado em processo editorial, em metodologia científica. Então, a nossa ideia até não é ter um público enorme, mas o maior público que a gente obtiver realmente vai ser muito animador, e eu acho que hoje a gente, cada vez mais, quase 120 pessoas estão participando. Então, dou as boas-vindas a todos. Hoje nós vamos ter uma aula muito importante dentro desse tema, que é justamente sobre como revisar um artigo científico. É um tema que nós temos dado muita atenção no Brazilian Journal. Para quem não me conhece, eu sou coeditor atualmente da revista e tenho participado junto com a professora e todo o corpo editorial do processo de revisão de artigos, e um dos nossos pontos cruciais é justamente melhorar, qualificar ainda mais o processo de revisão. Esse é um processo fundamental, a professora vai contar um pouco disso e toda a sistemática que envolve o processo de revisão de artigos científicos, e é um componente fundamental da qualidade de uma revista, ou seja, a gente precisa subir o crivo científico da revista, ao mesmo tempo que melhora a qualidade dos artigos. A gente observa que muitos artigos realmente contêm temas muito interessantes, muito relevantes, alguns resultados importantes, inovadores, mas a maneira de dispor esses dados, de organizar esses dados, muitas vezes não é melhor, ou então a análise feita sobre esses dados não é melhor, e justamente aí entra o papel do revisor, tentar otimizar isso, tentar qualificar ainda mais e fornecer o crivo necessário na famosa revisão por pares, né? E hoje teremos, então, a professora Luciana e, como moderador, o professor Volney Calmo, que é meu grande mestre da pesquisa clínica, tenho orgulho de dizer isso. Acho que todos vocês conhecem a trajetória do professor Volney, ou pelo menos parte da trajetória dele, como pesquisador. Certamente é um dos grandes pesquisadores brasileiros do momento, com um grande número de publicações de impacto na área, e é uma honra para mim estar participando desse webinar junto com o professor Volney e com a professora Luciana. Então, sem atrasar demais o início do webinar, eu passo a palavra, então, para o professor Volney Calmo. Bom, boa noite a todos, e eu gostaria de agradecer essa oportunidade. Boa noite, professora Mariângela, ao Jedson, e a professora Luciana e o André. Para mim é uma honra e eu fico muito feliz, porque a gente, como formador de pessoas, formador de pessoas que pensantes, eu diria, eu tenho uma felicidade e muito orgulho de ter sido orientador da professora Luciana, que é a minha colega de departamento, e do André, que foi meu IC. A gente estava conversando um pouquinho antes sobre isso, e eu acho que isso é uma das coisas que, como professor e como formador de opinião, pelo menos para mim, eu acho que esse é o maior pagamento que se pode ter, e ver que as pessoas auxiliam e na verdade, façam a nossa especialidade crescer. Então, a questão hoje que vai ser discutida, eu acho que ela é super importante, e a gente que lida muito com isso, é formar uma matriz. Quando a gente forma, na verdade, as pessoas, e quando tu vais fazer uma análise de um artigo, a gente tem que ter uma matriz de como a gente vai fazer esse processo. Já de antemão, eu digo que eu falo muito isso para os alunos, já tendo formado mais de 60 mestres e doutores, é muita gente, que o artigo, ele é um produto, e a gente tem um consumidor. Então, esse consumidor, a gente, para fazer com que o produto ele atinja a ponta, quem vai pegar a informação, ela tem que ser passada de uma maneira bastante simples, mas de um jeito inteligente, porque aí que entra, na verdade, uma das características que eu considero que faz com que os artigos têm personalidade. Eu digo sempre isso, assim, tu consegue ver quando tem alguém que trabalha e quando tu analisa a personalidade de quem está por trás, porque ele tem uma cara na maneira de ser construído. Por isso que eu falo que é uma matriz, porque quando a gente tem isso bem montado,
dentro da gente é igual um engenheiro. Ele recebe um pedido e ele já vai conseguir enxergar a casa lá na frente. E a gente tem que saber todas essas etapas que a professora Luciana vai abordar hoje, de como a gente pode ajudar no processo de revisão. O bom revisor não é aquele que... Eu sempre utilizo muito uma questão que eu acho que é para a gente também estimular, que é oferecer possibilidades, oferecer caminhos. Muitas vezes a gente indica literatura, indica guidelines para poder ajudar, porque é muito visível. Assim, gente, quando tu tem uma experiência, eu sempre digo, isso aqui foi analisado por a maneira, por exemplo, que uma revisora feminina normalmente analisa é diferente de um revisor masculino. Isso é bem impressionante. As mulheres são muito mais detalhistas. É verdade. Então, assim, e a gente acaba, até dentro de certas áreas, tu consegue mais ou menos identificar as pessoas, mesmo sendo do mundo e tu não sabe quem é. Assim, face to face. Isso que eu estou dizendo para vocês é uma coisa de percepção. Então, quando se faz a análise do artigo, a gente usa isso também. Mas por que tu tens essa possibilidade? Porque tem uma matriz. Essa matriz, esse guideline da maneira como a gente organiza e como a gente pode ajudar. Vou deixar a professora Luciana falar da aula dela, com certeza vai ser uma aula muito interessante, e aí a gente pode discutir, na verdade, eu acho, esse processo, porque é um processo de formar, sim, eu acho que aqui essa capacidade e a gente criar também, ou oferecer, digamos, algumas pistas que podem ajudar. Boa noite, então. Eu gostaria de agradecer a oportunidade, a revista Brazilian Journal, né? Eu gostaria de dizer que também estou super feliz de participar do corpo editorial como editora associada esse ano. Está sendo um crescimento bastante grande, né? Toda essa parte de participar da escolha dos artigos e participar principalmente, então, da revisão. E agradeço muito também o professor Volney, que foi meu orientador. Grande parte das coisas que eu vou compartilhar com vocês, eu aprendi ao longo dos anos com ele. E ao André também, meu colega lá em Porto Alegre. Então, temos uma bancada gaúcha aqui hoje. Então, hoje eu vou conversar um pouco sobre como revisar um artigo, no intuito do olhar do revisor, né, da pessoa que está querendo contribuir com os autores, né, um peer reviewer. Não vai ser simplesmente uma leitura, nós não vamos simplesmente falar de como ler um artigo para consumo próprio, né, para um artigo que a gente quer da nossa área, mas sim com um olhar um pouco mais profundo em relação à avaliação do artigo. Deixa eu ver aqui só isso. Então, a gente vai falar um pouco sobre o processo de revisão por pares, né, que é tão importante hoje em dia para a ciência, o papel do revisor, como que a gente pode estruturar uma boa revisão. Depois de feita essa revisão, como a gente escreve um bom parecer, e um pouco também, como o professor Volney já falou, sobre a linguagem que a gente deve utilizar no momento da revisão. Então, o processo de peer review é um processo muito bom para a ciência, né? É como a gente consegue manter a qualidade das publicações. Então, desde o momento que o autor tem a sua ideia, faz a sua pesquisa, prepara o seu manuscrito, formata, escolhe a revista que ele vai encaminhar o seu trabalho. O editor vai receber esse manuscrito, né? Eventualmente ele vai até, num primeiro olhar, identificar se esse manuscrito serve para a revista e submeter esse manuscrito, então, para um processo de revisão por pares, que a gente chama de peer review. E aí os revisores, normalmente 3 ou mais, vão fazer uma revisão detalhada desse manuscrito e vão devolver para o editor chefe. E esse editor, então, vai devolver para os autores, caso, então, tenha alterações a serem feitas, né? E aí se vai entra no processo de
aceita ou não aceita, com revisão ou sem revisão. Enfim, só para a gente ter uma ideia que esse processo é complexo, é um processo pelo qual a Brazilian Journal participa, né, e a gente está, então, participando como auxiliar nesse processo. Então, a gente entende que o processo todo do peer review ele é bastante importante para o controle da comunicação científica. 84% dos pesquisadores acreditam, né, que se não tivesse esse processo de revisão por pares, né, a comunicação científica teria uma qualidade muito pior. E 9 em cada 10 pesquisadores acham que a sua pesquisa melhora quando é submetida, então, ao peer review. Depois que a gente submete um manuscrito, certamente ele volta para revisão e retorna melhor. Sempre a qualidade tende a melhorar a qualidade da pesquisa depois de uma revisão por pares. E qual que é o papel, né, do revisor? Então, o revisor ele vai avaliar e vai validar criticamente o manuscrito. Então, vai olhar com um olhar científico mais profundo a qualidade do manuscrito, vai, na medida do possível, auxiliar os autores a transmitir a sua ideia. Então, o papel do revisor é estar ao lado dos autores para que o autor possa melhorar a qualidade da sua pesquisa e transmitir da melhor maneira possível a sua ideia. Vai também avaliar se o manuscrito é adequado para o periódico, eventualmente tem manuscritos que não se encaixam em determinados periódicos, e principalmente a ideia do revisor é construir um feedback para os autores, né? Então, existe todo um processo para isso. Então, o revisor ele vai se focar principalmente na qualidade do manuscrito, na relevância e no impacto que a ideia que o manuscrito tem para o conhecimento, e com base nesses 3 pilares vai acontecer, então, a revisão e a decisão por aceitar ou não esse manuscrito para determinada revista. Mas a tarefa não é apenas fácil, né? Aceito, não aceito, ou sou neutro, né? Existe todo um processo pelo qual o revisor passa, né? Então, primeiro, a necessidade de aceitar ser o revisor. Então, talvez alguns de vocês aqui presentes já tenham recebido convites para ser revisor. Então, você precisa responder o convite, você precisa entender qual é o processo que você vai ser submetido, né? Para isso, você tem que entender do que se trata o peer review. Então, você vai identificar qual é a ideia do manuscrito, se está dentro da sua área de expertise, se você pode fornecer alguma contribuição nesse sentido. A terceira etapa é a leitura e avaliação do manuscrito. E a última etapa é a escrita do parecer. Então, nós vamos passar por todas essas etapas para entender um pouquinho melhor esse processo. Então, primeiramente, para a gente aceitar um convite, a gente tem que identificar se tem um tempo disponível, se a gente vai conseguir cumprir o prazo, né? Hoje em dia, o processo editorial, ele tem que ter um fluxo, né? O André, que está aqui, sabe mais do que ninguém, quando os revisores não cumprem os prazos, todo esse fluxo é quebrado e a gente não consegue manter um tempo hábil, né, para as publicações. A gente tem que identificar, assim, algum impedimento para aceitar um convite, para revisar algum manuscrito. Muitas vezes, só pelo tema, a gente pode até ser amigo ou colega de pesquisa, eventualmente, do autor. Então, isso é um impedimento para a gente revisar um manuscrito, isso a gente também tem que atentar. Depois, aceitando o convite, nós vamos partir para a fase da leitura. Então, aqui na leitura do manuscrito, né, existe uma recomendação que foi feita por um grupo dos editores da Nature, que se faça no mínimo 3 leituras, e a gente vai passar por essas leituras, e que a gente possa sempre, já desde essa primeira leitura, né, ter um olhar, né, na revisão do artigo, né, como a gente gostaria que olhassem os nossos próprios manuscritos, né? Então, ter essa empatia com os autores desde o início, sempre, né, com o intuito de entender que o trabalho dos autores é sempre
um trabalho árduo, né, para chegar ao ponto de submeter um artigo. Então, na primeira leitura, a gente vai adquirir uma visão geral do artigo. Na segunda leitura, a gente vai se focar no método científico, e a terceira leitura a gente vai deixar para trabalhar com os detalhes do manuscrito. Então, na primeira leitura, a gente vai tentar identificar se o manuscrito, ele, a princípio, ele está dentro dos métodos científicos adequados, se ele, a princípio, é publicável, é uma leitura onde a gente vai ter ideia geral do que se trata. Nesse primeiro momento, a gente deve tentar já conseguir fazer um resumo geral do que trata o manuscrito e identificar se tem algum erro fatal que impeça a publicação. Então, o que seriam esses erros fatais? Então, seriam erros que tornam o manuscrito muito fraco do ponto de vista de metodologia, né? Então, muitas vezes o design ele é inapropriado para a questão de pesquisa, então isso muitas vezes pode impedir que a ideia seja adequadamente pesquisada, né? O método pode ser inapropriado. Muitas vezes a gente pode ter uma leitura completamente difícil, né? Muitas vezes quando o leitor também não é, quando o autor não é nativo na língua inglesa e não faz uma boa revisão, não tem um auxílio para isso, às vezes fica muito difícil. Quando os resultados eles são interpretados de maneira inapropriada, então quando a análise estatística não é adequada e a interpretação é inadequada dos resultados que o pesquisador obteve, né? E aí eu não tenho uma conclusão que não é suportada pelas evidências. Isso muitas vezes acontece. Nessas situações vai ficar muito difícil, nem com revisão maior, conseguir justificar o trabalho, porque a gente tem problemas metodológicos muito graves. Nesse sentido, quando a gente já se depara com um manuscrito muito difícil de resolver, talvez a gente já vai ter que não prosseguir nas próximas leituras, e normalmente nesse ponto os editores-chefes eles já bloqueiam esses tipos de manuscrito. Mas, se a gente entende que o manuscrito é publicável a princípio, que os métodos são adequados, que a ideia é interessante, que a gente vai ter algo novo, a gente vai para a segunda leitura. Na segunda leitura, a gente vai se debruçar pelas etapas do manuscrito. Então, pela introdução, o resumo, os métodos, os resultados e as conclusões. A gente vai ler etapa por etapa, com detalhes, e a gente já vai conseguir ter uma ideia mais precisa do manuscrito, e a gente já pode separar em problemas ou preocupações maiores e menores em cada uma dessas etapas. Isso vai facilitar a nossa redação. Então, a gente já deve ir fazendo anotações dos problemas que a gente encontra em cada uma das etapas do manuscrito. Para isso, a gente é muito recomendável utilizar um guideline, né? Então, a gente tem o Equator, que é uma base que tem vários modelos, né, de guidelines, de reporting guidelines adequados para cada tipo de delineamento. Então, o Brazilian Journal, ele recomenda realmente que a gente utilize esses guidelines para ter a nossa leitura e as nossas conclusões, digamos assim, sistematizadas. Então, existem vários guidelines, tem guidelines para todos os tipos, na verdade, de estudo. Então, se a gente vai estar trabalhando com ensaio clínico, a gente vai utilizar o consorte. Se a gente está trabalhando com um estudo observacional, a gente vai utilizar o Strobe. Se é um de qualidade, a gente pode utilizar o STARD. Então, assim, tem vários tipos de guidelines. Para meta-análise se usa o Prisma. Então, a gente vai baixar esses guidelines e vai seguir o passo a passo, e aí a gente vai conseguir identificar se existem falhas em determinadas sessões ou não. Vai nos ajudar a sistematizar a nossa leitura. Mas, em geral, né, o que a gente vai, independente do tipo de delineamento, algumas
sessões a gente vai de cara identificar. Então, por exemplo, na introdução, é fundamental que a gente entenda na introdução qual é a questão de pesquisa do autor, né? Quais são os objetivos, qual é a hipótese, né? Identificar se o autor resumiu o que existe de evidência até o momento e qual é o gap na literatura que ele está tentando solucionar com o seu estudo. Isso tem que estar na introdução de maneira clara. A gente precisa resumir a ideia do autor na introdução. Depois a gente vai passar para os métodos. Bom, os métodos a gente vai ter que detalhar, vai ter que entender a população tem que estar bem descrita. Se são estudos observacionais, a gente tem que entender quais são os fatores em estudo, quais são os desfechos. Muitas vezes isso não está bem claro, e daí a gente começa a poder sugerir para o autor melhoria nessa parte que é fundamental nos estudos observacionais. Como é feita a aferição das variáveis, se essa aferição é planejada, né? Se os instrumentos de aferição das variáveis são adequados para aquilo que o autor está tentando medir, né? Por fim, se o delineamento é adequado para avaliar o que está sendo proposto, né? Se a gente pudesse resumir, muito importante a gente entender os objetivos, entender os fatores e os desfechos, né? E entender se o delineamento está adequado. Além disso, a gente precisa saber se tudo foi definido a priori, né? Se a aferição dos dados foi planejada, né? Se a gente se o autor tratou as possibilidades de confusão de uma maneira adequada. Isso em qualquer delineamento a gente vai ter vícios de confusão e isso tem que estar descrito. Isso, na maioria das vezes, é o que impacta nos resultados, né? Então, se a gente pudesse, de alguma maneira, focar em algo, seria nisso, né? O potencial confusão dos dados. Nos resultados, a gente tem que identificar se os resultados realmente estão respondendo à questão de pesquisa, se o autor ele apresentou todos os resultados relevantes ou se ele apresentou só aquilo que era positivo ou que estava dentro do esperado, né? Se as tabelas e figuras estão de uma maneira adequada ou se estão só repetindo dados ou se tem informação nova e se essas informações estão bem descritas. Se a análise estatística é apropriada, muitas vezes a gente pode não entender completamente de todos os tipos de análise, a gente pode sugerir uma revisão de análise estatística. Como revisora, nesse momento que a gente mais cresce, porque a gente muitas vezes tem que estudar análises que muitas vezes não são do nosso dia a dia. Então, essa é uma das grandes vantagens, digamos assim, da gente avaliar manuscritos, é porque a gente também cresce e vai crescer nas nossas próximas pesquisas, porque a gente teve que estudar coisa nova, né? Então, identificar se os resultados realmente são suportados pelas análises, se essas análises foram relevantes. Isso é bastante importante, a gente tem que se debruçar nessa parte dos resultados. Por fim, a discussão, evidentemente, a discussão é o fechamento, né, do manuscrito. A gente tem que entender se o autor consegue discutir os seus dados de uma maneira apropriada, consegue entrar a fundo nos seus resultados, consegue explicar o que foi encontrado, consegue comparar com o que já existe na literatura, né? Consegue identificar as limitações do seu estudo. Então, são etapas, né, que devem estar contidas em todas as discussões. Depois de ter feito essa leitura, né, então aqui a gente já está falando de duas leituras, né, a gente fez uma leitura inicial que a gente chama macro, né, para ter uma ideia do que é o artigo, e depois a gente vai para uma segunda leitura, né, onde a gente chama um micro approach, quer dizer, a gente vai ler detalhe por detalhe, etapa por etapa, vai utilizar um guideline para nos auxiliar, a gente vai fazer anotações, vai já ter ideia mais profunda, né, de como realmente esse artigo se apresentou. É recomendado fazer uma pausa, quer dizer, não finalizar a sua avaliação
desse artigo numa primeira sentada, porque a gente deve, então, metabolizar todas essas informações, né, dar um tempo e pegar algumas horas depois, ou uns dias depois, dar um tempo para a gente realmente fazer uma conclusão a respeito do manuscrito. A terceira leitura, ela é recomendada para a gente finalizar. A gente vai dar mais atenção, então, a coisas menores, tipo grafia, escrita, identificar se existem muitas repetições de ideias ao longo do texto, gramática, né, se as ideias estão conectadas, né? Então, normalmente essa terceira leitura é um refinamento, onde a gente vai poder fazer observações menores para o autor e que vão auxiliar na melhoria do seu artigo como um todo. Depois de finalizar essas 3 leituras, a gente vai ter que escrever, então, o que a gente pensa do manuscrito para os editores que nos pediram a revisão. Então, essa escrita também tem uma técnica, a gente deve fazer uma escrita que seja organizada para que o editor realmente tenha uma ideia precisa da nossa percepção do manuscrito, né? Então, existem algumas recomendações. Então, seguindo o esquema das 3 leituras, a gente pode fazer uma escrita bem organizada. Então, no primeiro parágrafo, a gente vai fazer um sumário e uma impressão geral do artigo, né? Como é que esse artigo, o que ele quer, o que o autor está querendo apresentar, qual é a questão de pesquisa, o que foi feito. Então, essa é a ideia geral daquela primeira leitura. Depois a gente vai fazer um relato mais sistematizado de todas as etapas do artigo, separando em problemas maiores e menores. O ideal seria fazer isso. E a terceira parte final seria pequenas observações que não comprometem, digamos assim, o corpo da publicação, mas que auxiliam na melhoria geral do artigo. O que seriam preocupações maiores e menores para a gente dividir esses itens, né? É recomendado, por exemplo, que a gente identifique que as complicações maiores são aquelas que comprometem até os resultados, né? Então, assim, a gente vai apontar situações graves, digamos assim, que o autor precisa esclarecer, alguma análise extra que a gente acha necessário, algum teste, por exemplo, que ele deva explicar melhor, né? Ou alguma forma de apresentar que não ficou clara, problemas graves, muitas vezes, de discussão, né? Faltar sustentação para discussão. Isso são problemas que a gente pode considerar que são problemas maiores. Os problemas menores, né, das diferentes sessões, são mais relacionados a problemas que não afetam diretamente o delineamento, mas, por exemplo, esclarecimento em relação a uma escala que foi utilizada, a um determinado período ou reagente utilizado para determinar alguma dosagem sanguínea, erros menores, enfim. Não compromete, digamos assim, os resultados principais, mas os problemas maiores, sim. Então, os problemas maiores são aqueles que o autor vai ter que se debruçar e trabalhar e explicar de uma melhor maneira para a gente poder rever novamente esse manuscrito. Em todo esse feedback, nesse momento da escrita, a gente tem que pensar o tempo todo em ser construtivo e relevante, né, para o autor. A gente está utilizando para ser construtivo uma linguagem ética e neutra, quer dizer, a gente tem que utilizar uma linguagem científica para dar as respostas e para poder contribuir de uma maneira adequada. Então, existem recomendações para utilizar uma linguagem neutra, quer dizer, a gente vai avaliar de maneira imparcial e justa a qualidade do manuscrito, a gente vai utilizar na nossa revisão a mesma linguagem que a gente utiliza para escrever o manuscrito, quer dizer, uma linguagem científica, a gente não vai utilizar termos
coloquiais ou até eventualmente grosseiros. Isso é proibido. A gente vai ser formal nessa parte de escrita de feedback, de retorno, tanto para os autores quanto para os editores, né? Não usar, então, palavras que não se usaria na redação de um artigo. Jamais usar palavras ofensivas e ter sempre tolerância e boa vontade, né? Muitas vezes a gente vai se deparar com manuscritos que são realmente difíceis de entender ou mal escritos, a gente vai ter que tentar ser adequado, né? Então, aqui existem alguns exemplos, por exemplo, tem vários sites de peer review da Plus One, tem várias recomendações que a gente pode pegar por aí. Por exemplo, aqui eles sugerem uma linguagem mais adequada para a gente dizer a verdade, mas de uma maneira educada. Então, por exemplo, se a gente pensa que não entendeu nada, completamente um manuscrito não se entendeu nada, a gente vai, ao invés de dizer, o seu manuscrito não se entende nada, a gente vai dizer, os autores devem esclarecer as seguintes seções para evitar confusão, né? Se a gente acha que a escrita está terrível, a gente vai dizer, olha, os autores devem revisar a linguagem para melhorar a sua capacidade de leitura, Se a gente acha que os autores tiveram uma interpretação super positiva dos seus achados e que não é bem assim em relação aos dados, a gente vai ter que dar um jeito de polidamente dizer que os autores devem, que os dados que ele tem não suportam exatamente as suas conclusões, então ele deve rever a maneira como coloca as suas conclusões. Então, existem várias maneiras, né, da gente colocar de uma maneira mais polida, digamos assim, os problemas no manuscrito. Por fim, a gente vai, com base nas avaliações que a gente fez, né, a gente conseguiu ter uma ideia geral do paper, a gente conseguiu dividir em problemas maiores e menores em todas as etapas, né, do paper, a gente vai conseguir ter uma ideia de recomendação. Provavelmente essa recomendação, ela não é a recomendação final, porque a gente tem que lembrar que cada artigo passa por vários revisores e depois é o editor que toma a decisão final, mas o editor vai levar em conta a decisão de o parecer de cada revisor. Então, a gente pode rejeitar, né, com base na nossa avaliação, a gente pode achar que existem erros fatais, digamos assim, nesse manuscrito, né, as ideias, né, não foram consistentes e é inapropriado. Mas a gente fez um parecer para demonstrar isso. Se a gente acha que o manuscrito ele pode ser apropriado para revista, tem valor científico e que se ele for trabalhado, ele vai ser melhorado e ele vai conseguir passar a ideia adequadamente, ter um delineamento apropriado, a gente pode colocar que recomenda revisões maiores. E se a gente acha que o manuscrito está bem escrito, bem apropriado, que a sua análise é adequada, os resultados bem postos, a discussão bem feita, tem algumas pequenas recomendações, a gente pode dizer que aceita com revisões menores, né? Então, essas normalmente é o que é adotado nas revistas. Depois da gente ler, a gente faz essas recomendações. Não cabe ao revisor, de forma nenhuma, querer impor a sua ideia ao autor, né? Concordar ou discordar. Então, muitas vezes, a gente pode receber para revisar pesquisas da nossa área, onde a gente tem um ponto de vista diferente, a gente não vai tentar mudar o manuscrito, isso fica muito difícil, né? Julgar por aquilo que a gente teria feito e não pelo que realmente está apresentado. Muitas vezes a gente não tem como mudar, quase nunca se tem, né? Os manuscritos já têm uma amostra fixa, já tem um tempo de segmento, quer dizer, são situações que a gente não muda, então a gente tem que trabalhar dentro daquilo que a gente recebeu, né? Mas sem julgamentos, a gente vai ter que trabalhar com essas limitações, né? Sem tentar impor nosso ponto de vista e sugerir que o autor mude o seu ponto de vista. Isso não cabe
ao revisor. Enfim, a nossa tarefa é ajudar. Então, sempre a gente tem que estar se lembrando que a gente tem que tentar da melhor forma possível ajudar os autores. Aqui eu trouxe um exemplo de uma revisão que eu recebi de um artigo nosso, só para mostrar uma revisão super completa. Então, o revisor primeiro fez uma ideia geral, essa é a primeira página, né, foi uma visão geral. Depois, ao final, ele coloca uma frase bem simpática, né? Acredito que o manuscrito ele possa melhorar, tem uma contribuição significativa para a literatura internacional, se for reestruturado de acordo com os seguintes pontos. E aí ele coloca comentários que ele chamou de comentários específicos em cada um dos tópicos. Não vou ler, evidente, para você, só para mostrar. Contextualizou cada um dos achados, né? Então, foi na introdução, foi nos métodos, foi nos resultados e foi na discussão. Então, uma revisão bastante detalhada, bastante rica, né? Levou a gente a melhorar bastante o manuscrito que acabou sendo publicado. Não na maioria das vezes, a gente não recebe tanta ajuda assim, então seria bem legal se a gente pudesse receber sempre. Então, o revisor ele tem que se esforçar, né, para ser profissional, científico, ter empatia desde o início, ser pontual com os editores que pedem para a gente fazer a revisão, realista do ponto de vista do que vai ser possível melhorar ou não no manuscrito, né, e organizado, quer dizer, o parecer organizado é o que mais vai ajudar o editor a ter sua percepção final do artigo e vai ajudar os autores a melhorarem o seu manuscrito. Então, para finalizar, né, aceitar, declinar ou realizar uma revisão no prazo proposto auxilia em todos os processos editoriais. Então, antes da gente aceitar, a gente tem que pensar se realmente a gente pode fazer, se a gente vai ter tempo nesse momento. Recomendado, então, 3 leituras, uma leitura inicial, né, para ter ideia do manuscrito, depois novas leituras para partir para os detalhes. O feedback sempre encorajador aos autores, mesmo que não se aceite o manuscrito, a gente deve dar um feedback para melhorias em manuscritos futuros, né? Lembrar que os autores trabalham duro e merecem respeito. A gente fala isso porque a gente também escreve e a gente fica muito chateado quando a gente recebe um feedback que às vezes a gente nota que a pessoa nem leu, nem se debruçou sobre o trabalho da gente. Então, a gente tem que tratar os outros, né, como a gente gostaria de ser tratado, né? Nas recomendações, se coloque nos sapatos do autor que você está avaliando. Por fim, ser revisor é bom, porque melhora a nossa capacidade para pesquisa e habilidade de escrita, né? Em cada manuscrito que a gente revisa, a gente vai aprender coisas novas, né? Vai melhorar o nosso método científico, né? E isso vai proteger a qualidade científica como um todo, né? Então, hoje a gente, principalmente com o Covid, a gente viu uma explosão de pré-prints, que os pré-prints eles não têm revisão por pares, eles servem para comunicar, uma situação tem que ser comunicada muito rápida e tudo mais, mas carrega todos os problemas de não ter sido passado por um crivo, né, de revisão científica. E, além de tudo, proporciona networking também, porque a gente vai conhecendo grupos de pesquisa, conhecendo editores, e isso também é super bom. Fazer uma rede de pesquisa científica nacional, internacional, é sempre desejável. Fico à disposição aí para a gente comentar. Bom, acho que parabéns, Luciana. A aula foi maravilhosa. Acho que está aberto, então, para as questões. Depois a gente pode comentar algumas coisas também, da experiência do que se passa como pesquisador. Tem algumas questões no chat, Volney, não sei se... Eu estava olhando antes acesso. E não tinha achado, deixa eu ver o que botaram no chat, estava muito elogiar o Lagrã, eu não achei nenhuma pergunta muito proveitosas, e aí foi indo, eu não vi, André, qual é que tem ali de pergunta?
No QIA, Volney. Deixa eu ver, então não No estou QIA, certo. Aqui no 3, que tem 3, tá. Aí, então, a primeira, Luciana, é assim, a pessoa está perguntando, é o Francisco, que ele publicou um trabalho na RBA em 92, que foi e voltou 9 vezes, persistente, para escrever, na verdade, acetamina ao invés de ketamina, e o trabalho voltou. Penso que o conselho editorial deveria valorizar mais a ideia do que os fatos sem relevância. Isso mudou? Pergunta essa. Quem sabe o André fala, que é o nosso editor-chefe da banca. Não, na verdade, até é uma coisa que a gente sempre pensa, né? Não fazer o autor perder tempo, assim como nós também, mas existe, né, doutor Francisco, existe todo um processo editorial. O artigo, quando vai ser colocado à publicação, ele, obviamente, tem que ir da forma mais perfeita possível do ponto de vista de redação. A redação, como a professora Luciana falou, é uma parte extremamente importante do processo científico, né? Nós precisamos ter uma redação clara, com tudo da forma mais correta. Realmente, pequenos detalhes, hoje em dia, a gente procura evitar, até porque a gente passa por um processo nosso, nós mesmos, às vezes, corrigimos eventuais erros editoriais antes da publicação. Existe também um processo que se envia de volta ao autor, que é justamente as provas do artigo, para corrigir eventuais erros de grafia, mas a maior parte desses erros a gente procura nos primeiros processos de revisão. De qualquer maneira, é bem comum, infelizmente, é bem comum enviar ao autor, ainda hoje em dia, 5, 6 vezes de volta, por diversas questões. A maior parte delas não envolvem, obviamente, questões tão pequenas, envolve questões mais profundas do artigo. No nosso Brazilian Journal, a gente observa que, principalmente artigos que vêm de fora do Brasil, mais frequentemente da Ásia, principalmente, a gente recebe com muitos problemas de redação. Às vezes, como eu comentei na apresentação inicial, são artigos que têm uma relevância ou fornecem uma informação interessante, inovadora, que está dentro do escopo da revista, mas a maneira de escrever, às vezes, não é apropriada. E acho que a professora Luciana já conhece isso, já recebeu isso de diversas formas. A gente manda recomendações para o autor e, infelizmente, o autor eventualmente segue algumas delas, deixa de seguir outras, e acontece de esse artigo voltar algumas vezes. Isso é um processo que eu observo que não é diferente de outras revistas. Revistas de primeira linha, podemos dizer assim, Brazilian Journal, British Journal, Anesthesiology, todas elas têm um processo de revisão e um crivo bem significativo. É bem comum, quando você envia artigos para essas revistas, ter 3, 4 revisões. Não é um fenômeno raro hoje em dia. Não sei se o professor Volney gostaria de acrescentar alguma coisa. Eu acho que tem uma coisa que é até para se discutir. A gente sendo editor, tipo assim, eu sou editor de 3 da Frontiers. Eu gosto muito das revistas que têm um processo de revisão em plataforma online e que os revisores são identificados depois, eles, na verdade, na publicação. Isso traz um compromisso extremamente grande, porque se você fez uma revisão mal feita, você vai se expor ao mundo. Então, acho que essa é uma das questões que eu considero, até pela questão ética. Pô, né? O cara é revisor do artigo do amigo. Isso também é uma das coisas, acho que, para se pensar. Não é tanta tradição dentro da nossa área da anestesia ter esse processo, mas eu acho que é um processo muito dinâmico e ele acelera muito porque ele faz com que o revisor coloque as suas críticas e o autor vá respondendo. Inclusive, a gente consegue ver dos outros revisores, enfim. Eu acho que isso é bastante construtivo nesse sentido. Mas, de novo, assim, aqui tem algumas questões, eu acho, André, para a gente tentar responder. Tem algumas que, né, aqui eu vou para a gente seguir. Uma é que, se todo estudo observacional ele precisa da autorização da comissão de ética, esse é um comentário que acho que já dá para responder, que não todos sim, né? Isso é uma questão obrigatória e não existe jornal que vá aceitar algum artigo, porque isso é uma das perguntas que os jornais já normalmente têm, é se o artigo preenche os critérios na verdade, dos princípios de ética, seja com humanos, com animais. Então, isso é sempre. Deixa eu ver aqui, tem outras questões que eu vi.
Aqui eles perguntam, no serviço que não tem comissão de ética em pesquisa, como devemos proceder? Eu vou deixar para o André, e eu não sei sinceramente, eu não sei a resposta, porque isso foi uma pergunta surpresa. A gente já tem isso há tanto tempo que, na verdade, nosso hospital foi o primeiro hospital do Brasil onde foi criada a comissão de ética, alguma instituição vinculada, eu não sei se tem alguma opinião dos demais aqui a essa pergunta, porque eu posso te dizer o seguinte, Velasquez, que no Equador, que tem um pessoal que eu estou ajudando lá, que a gente formou e que eles estão formando, inclusive isso, porque isso tem que trabalhar para construir, é um grande problema. Eles tinham que mandar os trabalhos para a instituição como se fosse o nosso Ministério da Educação. Imagina só a demora para você conseguir ter alguma aprovação, alguma coisa. Mas precisa construir, então acho que talvez alguma instituição aliada, eu não sei, sinceramente, eu não sei se os demais têm alguma sugestão para isso, Lu e... Professor Vonei? Oi. Eu sou membro do Comitê de Ética em Pesquisa de um dos hospitais que eu trabalho, e eu posso trazer alguma informação nesse sentido de que nós no Brasil temos a Plataforma Brasil, que nós todos aqui conhecemos. E a Plataforma Brasil, ela traz exatamente a opção de que o indivíduo, ao fazer a pesquisa, ele direcione automaticamente essa pesquisa para o centro do Comitê de Ética em Pesquisa mais próximo, dentro da região aonde está sendo feita a pesquisa. Então, no Brasil, nós já temos uma solução ajustada no que diz respeito à ética em pesquisa para essas situações. Inclusive, algumas vezes até é dada ao indivíduo a opção de escolher a cidade ou o local próximo aonde, ou a localidade próxima onde ele está enviando, trabalhando com aquele tema. Então, assim, no Brasil, esse tema é fácil porque a Plataforma Brasil nos concede essa informação. Fora do Brasil, não sei informar... Não, eu até não tinha essa informação, professor, mas assim, aí sempre tem aquela questão, né, se o comitê vai se responsabilizar por assumir alguma coisa de fora, né? E toda vez, pelo menos dentro da instituição, é um avalista, eu diria assim, né, do processo, é isso. Mas, enfim, se existe essa possibilidade, é que como a gente não tem, nunca nem tinha me ocorrido é tão lógico isso que foi uma pergunta, pelo menos, surpresa. Obrigado. É interessante dizer uma coisa, o comitê pode se negar a fazer a pesquisa também. Eu, durante alguns anos, fui presidente desse comitê e algumas vezes me negava a fazer essa avaliação por motivos pertinentes, por exemplo, excesso de volume, falta de avaliadores, né, em algum momento. Então, é algo que pode ser feito. Nós podemos nos negar a fazer a avaliação bioética se houver um motivo relevante dentro da Plataforma Brasil. Só, desculpem estar incomodando tanto. Não, acho que é importante porque a gente vê que são as realidades muito diferentes, né, professor? Que, de alguma maneira, a gente tem que ajudar. Aí a pergunta que tem agora, que é do Leopoldo, que seria viável utilizar considerações éticas sobre o artigo no relatório de revisão. Não fornecer analgésicos no pós-operatório para mensurar o efeito da intervenção desejada, ou seria mais prudente pontuar ao editor? Que vou deixar a Luciana ou o André falar, depois qualquer coisa. Existe na plataforma da Abidjan e de outras revistas, né, comentários que o revisor faz específico para o editor e comentários que se faz para o autor. Em geral, se tem algum problema muito grave e que a gente não quer compartilhar com o autor e só com o editor, isso pode ser colocado, mas a recomendação é que não se esconda nada do autor e que se use uma linguagem apropriada para se comunicar, né? Então, acho que se a percepção é que se deva ter outra abordagem, isso pode ser dito para o autor,
Não sei o que vocês acham, assim, eu não entendi muito bem o que Não, eu acho que, qual o Lu, intuito é da perfeito pergunta. assim, ó, se tem uma questão, digamos, o estudo é sobre dor, tá? Que é o meu mundo de pesquisa, e o cara faz um trial, ele tem que deixar opções de analgésicos, né, porque isso é por uma questão ética. Ele vai sim, ó, isso você pode dizer se eu sou o avaliador, eu vou falar, eu vou levantar essa questão, essa é uma questão super importante, porque ela é uma questão ética que, digamos, se a comissão de ética tivesse avaliado bem, possivelmente já não deveria ter acontecido, né? Mas se isso aconteceu, isso tem que ser apontado, porque isso, no mínimo, vai ter que ser muito bem discutido dentro do contexto, porque eu considero isso uma questão vital, porque tu está, na verdade, deixando o indivíduo sofrer de alguma forma, se tu está deixando ele descoberto. Isso aí pode ser apontado, sim, para o editor, mas será apontado, eu apontaria isso até por uma questão educativa, para o autor, sem medo. Eu acho que todas as questões a gente pode... pelo menos normalmente as questões mais duras, assim, em termos, olha, eu recomendo que esse artigo ele não seja aceito por questões papapá, papapá. Eu acho que isso é um sumário. Isso não precisa ir pro autor em si, mas um comentário desse tipo para responder, sem dúvida, vai para ele sim. Eu acho que isso é educativo. Eu acho que, não sei se eu respondi bem o que ele queria, mas eu entendi dessa forma. Né? Aí vamos ver as outras questões que tem aqui. Aqui tem alguém elogiando o British Journal Anesthesia, tem alguém que ficou muito satisfeito com a celeridade dos revisores. Torço muito, foi mais elogios aqui. Aqui percebo que alguns artigos trazem no método o nome. Essa é uma questão, acho que é super interessante, esse ponto ser levantado. Eu acho, tipo, o British Journal of Pain, eles pedem que a gente retire todos os identificadores de onde o artigo saiu. Eu acho isso bom, mas isso depende da revista, né? Isso não é uma obrigatoriedade. Tem revistas que não têm, grande parte, eu diria, não faz essa recomendação. A revista brasileira, faz tempo que eu não submito, mas eu revisei, a gente não tem identificação de onde vêm as coisas no nosso jornal. Não é para ter, Volney. Na verdade, eventualmente, algum processo de revisão acaba falhando e entra, porque realmente tem muitos detalhes. Eventualmente, no checklist inicial, isso pode passar despercebido, mas a ideia é mandar essa revisão de forma cega e, no texto, inclusive, ser anulado, se eventualmente há o registro do nome, ser retirado temporariamente, ele só vai depois na formatação final do artigo. Então, eu vi isso que não tem vindo. Eu acho isso muito bom mas isso não é uma regra universal, né, das revistas. Isso muitas não pedem. Deixa eu só comentar, é difícil a gente não conseguir identificar de onde é o estudo, né? Então, a British Journal of Pain também submetiu uma vez, tu tem que tirar qualquer identificador que possa identificar o país, o hospital, qualquer coisa nesse sentido, assim, foi realizado no hospital de clínicas, tem que retirar. A Brazilian Journal, a gente acaba não solicitando isso e você recebe, né? É do Irã, é da Turquia, do hospital tal, a gente consegue identificar se é em São Paulo e tal. De certa forma, isso influencia, porque a gente consegue identificar que está revisando um artigo nacional ou não, né? Não deveria, mas eu acho que é bem legal. Não, é verdade. Só complementando, isso às vezes até dificulta um pouco o processo de revisão, né? Casualmente, eu tive um outro submetido recentemente em que até algumas referências de nós mesmos, dos autores, tiveram que ser retiradas. E um dos revisores não entendeu exatamente o que estava acontecendo. O revisor reclamou, devolveu o artigo reclamando que faltavam partes, e as partes eram justamente aquelas retiradas para cegar o trabalho. Então, isso às vezes gera uma confusão até em revistas internacionais. Essa revista era Pain Practice, também uma revista da área de dor.
Aqui tem alguns elogios, o Fernando Nora. Oi, Fernando. Fernando foi meu parceiro de transplante. Quanto tempo que eu não te vejo. Então, Fernando, ele está perguntando, acho que é importante ler o que ele colocou aqui, se existe alguma previsão de solicitação do banco de dados do autor. Existem jornais que sim. Existem jornais que a gente tem que dizer como, aonde ele está disponível, onde ele pode ser acessado. Desses jornais, o Penn Research pede isso, por exemplo, o Plus One pede normalmente para que se mande o banco de dados. Isso depende da revista, sim, mas eu acho que isso é uma questão bem interessante, é que isso aumenta, ou a ideia é melhorar a transparência, né? Até para reanálise e tal. É claro que quando a gente manda o banco de dados, a gente também tem que ser inteligente para mandar de uma forma que sejam as observações principais e que, se eles queiram realmente trabalhar os dados, que eles peçam para a gente fazer a decodificação do que é exatamente as variáveis, porque a gente sempre espera que as coisas sejam feitas com honestidade, coisa que, né, nem sempre isso acontece. Mas tem sim, isso é uma política do jornal. Eu diria que está crescendo essa questão, Nora, na verdade, assim, eu acho que vai aumentar ainda mais, porque tem revistas, eu sei que o New England, às vezes, eles já fizeram, inclusive, visita em loco para ver se eram coisas muito importantes, para saber exatamente como é que tinha acontecido a coisa. Não é uma coisa usual, porque envolve dinheiro. Hoje tem muita coisa, na verdade, com a tecnologia, que eu acho que facilita enormemente assim, o processo de passagem da informação e inclusive os bancos de dados, né, das instituições, né, tem uma outra questão que isso está crescendo cada vez mais. Eu acho que isso é bom porque melhora a transparência. Deixa eu ver que mais perguntas. E se você usa uma base tipo RedCap, né, que é uma base fechada, onde você não pode mudar, a credibilidade é maior. Mas tem várias revistas que pedem o banco e nem aceitam se a gente não manda, né? Tem que mandar o banco ou um caminho, drive, algumas informações que não identifiquem os pacientes, né? A gente retira o nome dos pacientes, mas é bem usual. Eu acho que a Brazilian Journal a gente não está pedindo, né, André? Mas é para se pensar. A gente permite essa opção, né? Existe essa opção de enviar como os dados suplementares, é possível. O revisor, eventualmente, se ele tiver alguma dúvida, ele pode requisitar, mas ainda a maioria dos autores não envia. Mas é um plano futuro, certamente. Isso vai ser, eu imagino que vai ser a realidade para quase todas as revistas, né? Eventualmente, só dados sigilosos que vão ser excluídos, mas os dados principais vão ter que se tornar públicos. É o caminho que é inevitável, ao meu ver. Eu acho que isso é muito bom. Tem uma pergunta do Francisco, que eu não sei bem o que vinha anterior, de se seria bom que voltasse para o mesmo revisor. E ele pergunta, procede? Eu acho que sim, né? Se foi uma questão importante, ou uma revisão, uma major review, em que tem muitas questões, muitas vezes elas voltam com frequência para quem foi o revisor. Eu acho que isso é o mais lógico de acontecer. Vocês têm mais questões? Eu acho que essa questão, talvez, não sei se o Francisco que fez a pergunta teve algum problema, mas isso é raro, né, André? Não voltar para o mesmo revisor, só quando realmente ou aquele revisor já estava impossibilitado de fazer a nova revisão e tal, e daí é enviado para outro, mas em geral é para se manter mesmo grupo de revisores, né?
Na maior parte das revistas, o artigo fica vinculado a um editor associado, e esse editor associado faz a distribuição e o convite aos revisores. Depois que esses revisores devolvem ao editor associado, é enviado à editora certa, tem todo um processo, né, de trâmite do artigo dentro da revista até voltar nos autores, e quando volta com a primeira ou com a segunda revisão, é bem comum a gente, como editor associado, enviar novamente aos revisores para eles darem a sua nova opinião a respeito do artigo, se o autor foi capaz de responder as perguntas. Nem sempre a gente faz isso, aí depende do nível, né? Se for um major revision, por exemplo, é bem comum a gente devolver pelo menos uma vez ao revisor para entender qual é a posição do revisor a respeito da resposta dos autores, principalmente respostas mais complexas, onde o revisor é um especialista, é bem interessante ter a visão desse revisor, e acontece algumas vezes de numa segunda, terceira revisão, né? Nós temos um exemplo, né, Luciana, de um artigo em que a gente trabalhou durante 3 revisões, se eu não me engano, e esse artigo acabou sendo recusado porque os autores não foram capazes de responder o que estava sendo solicitado. Isso é uma coisa que acontece. Por isso, a gente sempre garante, dentro da resposta aos autores, que existe a possibilidade de uma recusa futura. Não é tão frequente, mas existe essa possibilidade quando volta ao mesmo revisor. André, acho que isso aqui é para ti, que na verdade que a pergunta é da Nádia, se tem não tem ainda, na verdade, no processo de submissão do British Journal Anesthesia, do Brazilian Journal Anesthesia, né, uma caixa de entrada para o envio do reporting do guideline, né, e se há uma previsão para essa inclusão. Acho que é mais para ti essa daí, deveria, eu acho, ter. Não, na verdade, tem como enviar junto o checklist, mas realmente ele não é obrigatório. Você pode enviar como dado suplementar e ele acaba entrando dentro dos arquivos, né, que a gente recebe. Mas certamente é um caminho tornar isso obrigatório, né? O envio do checklist preenchido certamente é um caminho que teremos que trilhar em algum momento. Mas a recomendação formal, tanto das instruções, das normas para os autores da revista, como do editor-chefe, dos editores associados, que seja toda a revisão do artigo seja baseada nesses reporting guidelines, que justamente foi o tema do último webinário do Brazilian. Eu acho que tem algumas coisas importantes que também é de histórico, que quando a gente está produzindo, a gente vai encontrar, sim, revisores que às vezes eles não são tão apropriados, mas eu digo para vocês que pela experiência isso não ajuda a construir. O primeiro paper, gente, eu vou contar uma historinha. O primeiro paper que eu escrevi da minha dissertação de mestrado, eu me orgulho muito desse paper, ele foi publicado, na verdade, na revista Escandinávia de anestesia. E, na época, ainda não existia o método online. Eu trabalhei tanto naquele paper, primeiro não sabia escrever bem inglês, foram 3 meses de capricho naquele artigo, e ele saiu e é até hoje muito bonitinho. E eu recebi, assim, escrito em cima das frases, escrito a caneta vermelha, a forma como eles sugeriam, assim, eu achei de um jeito tão construtivo e que me marcou. Então, eu acho assim, quando a gente vai fazer análise, a gente pode, eventualmente, ter um artigo com muitos problemas, mas vamos ajudar quem está do outro lado. Eu também tenho outros exemplos que são, esse até não faz de muito tempo, e é uma revista que é uma revista importante. Isto é uma das coisas que quem trabalha, na verdade, no processo de encaminhamento tem que cuidar. O revisor negou o paper e mandou uma revisão de outro artigo. E eu peguei, escrevi imediatamente para o editor e eu disse, eu vou colocar isso online, o mundo vai saber como é feito o processo de análise deste jornal, um jornal bem importante. Porque eu disse, já publiquei mais de 100 de artigos, receber negativa é uma coisa absolutamente normal, mas isto é, primeiro, desrespeito à ciência, desrespeito, é uma questão que não é ética, assim é tudo. E ainda peguei, escrevi e disse, o jornal deve deletar este revisor do banco de revisores, porque é uma pessoa que não é ética nesse nível assim.
o editor me escreveu assim, ó, pedindo 1000 desculpas, pedindo para ressubmeter, papapá. Mas, assim, o que eu quero dizer para vocês é que nem tudo é 1000 maravilhas, mas também a gente tem que se colocar quando existe esse tipo de situação. O artigo foi publicado na revista e aquela pessoa, que eu não sei quem foi, me mandou depois, mas eu disse que eu não queria aquele revisor para o meu artigo. Entendeu? Então, eu acho que essas coisas também tem que contar para vocês, para que quando tenha dificuldade, a gente tenha persistência, precisa ser resiliente. Um dos professores que me estimulou muito, ele é um grande pesquisador, na verdade, hoje ele está na indústria, porque farmacêutica, está, na verdade, na Suíça, trabalha na Lilly, e ele me disse na época, para ser pesquisador precisa ter 2 coisas, tem que ter persistência, um pacote de selos na época e de envelopes, que era para a gente não desistir. Então, acho que o que eu quero dizer para vocês é que toda essa coisa da revisão, a gente também tem toda essa coisa técnica, tem a persistência, nem tudo é uma maravilha. E que a gente consegue. É possível, e eu acho que se isso serve de estímulo para os mais novos, eu acho que a gente, porque nós temos muita coisa para fazer, e dentro da nossa especialidade, eu acho que isso é uma coisa que também, nesse momento, deve ser dito. Eu não sei se tem mais perguntas aqui. Só complementando uma coisa, Volney, a respeito do checklist, pergunta anterior, a Mel me informou que desde abril nós já conseguimos implantar um checklist de submissão, em que agora é possível, como dado suplementar, como eu tinha comentado anteriormente, você submeter o reporting guideline referente ao seu artigo e dentro desse checklist de submissão, caso não esteja presente esse reporting guideline junto com o artigo, ele vai ser devolvido para o autor até que realmente a submissão completa seja realizada. Só para fazer um esclarecimento, que é uma mudança recente da revista, ou seja, aquele caminho que eu disse que a gente deveria trilhar, já estamos trilhando no momento. Ali teve alguém, fez o Leonardo, como fez esse comentário, deixa eu ver se tem mais perguntas aqui. Deixa eu só fazer um comentário em relação a alguns comentários anteriores. Revisando, então, o assunto da aula, também refletir um pouco mais na qualidade da nossa revisão. Então, eu acho que muitas vezes, André, também o artigo vai e volta, porque o revisor ele tem novos insights em relação àquele artigo que ele não colocou na primeira revisão. Então, é bem recomendado, né, várias leituras aí que eu fiz, que essa primeira revisão seja quase que um parecer definitivo daquele revisor. Então, por isso que é recomendado que ele faça em 3 tempos, que ele dê um tempo para aquele artigo, que ele não queira resolver tudo naquela primeira hora, não vai conseguir, porque depois, quando tu pega de novo, olha, tem mais coisas que deveria ter sido dito. Então, fica uma revisão interminável, porque tu achou novas coisas, quer novos esclarecimentos, e tudo isso deveria ter sido reportado na primeira vez. Acho que a gente todo mundo está aprendendo aqui a ser revisor, a gente tem vários conectados aqui que fazem revisão. Acho que essa é a mensagem, assim, a gente tentar na primeira vez ser mais completo para auxiliar em todo o processo, e para o autor de uma vez só conseguir já se posicionar melhor, né? Eu acho que isso é importante, Luciana, e eu acho que pensar nessa coisa de ser online, isso otimiza muito. Eu penso na celeridade, porque isso é uma das questões que conta no impacto, entendeu? E a gente sabe que uma revista não é só impacto, mas a gente também tem que trabalhar com essa perspectiva. Porque imagina, se volta 3 vezes, vai demorar 1 ano para publicar o artigo, isso daí nos puxa para baixo. Né, André? Verdade. É que essa coisa, claro, quando tu vai pegando mais experiência, eu acho assim, tu vai fazendo essas coisas ficam lógicas, mas é super importante realmente que tenha muitas questões sejam postas de uma vez. Né? Eventualmente pode sobrar alguma coisa. Quando tem plataforma, teve um artigo até recente que era de uns franceses, o artigo era maravilhoso, mas assim, ó, a gente aí quem anexava as coisas devia ser o IC do grupo,
porque o que era tabela estava com o nome de figura, eu tive que mandar 2 vezes de volta, porque como é que eu vou deixar ainda recomendar para aceitar se os caras estavam fazendo, e era só um problema de anexar e não entender se, para vocês verem que tem coisas muito básicas que às vezes atrapalham. Que também eu estou falando dessas questões, porque a gente revisa, mas a gente também submete. Então, aqui deve ter um monte de gente que também... todo mundo está aprendendo. A gente aprende todo dia. Não existe estar pronto. Não, concordo, Vonei, a respeito de devolver o artigo, só complementando esse assunto, mas o nível, eventualmente, de artigo que você submete muitas vezes não é exatamente o nível que a gente recebe no Brazilian Journal, de alguns países, principalmente. E a gente tem que ter, como a Luciana disse, muita paciência, boa vontade, para, se o assunto realmente for interessante, tentar otimizar aquele artigo. E às vezes é necessário fazer várias revisões. Simplesmente a gente recebe, às vezes, cover letters com submissão direcionada a outra revista, que foi a revista submetida anteriormente, sem uma mínima revisão do autor, que seria uma educação, ele revisar e mandar pelo menos o nome da editora-chefe, o nome da revista, muitas vezes recebe direcionado por Turkish Journal, aqui no Brazilian Journal. Isso não é raro, infelizmente é uma realidade. Então, esse processo, obviamente, com artigos que começam mal escritos, eles acabam demandando algumas revisões, é fundamental. Mas sempre que possível, concordo plenamente, principalmente para aqueles artigos que já chegam com uma redação sólida, você juntar o máximo possível em 1, 2 revisões é o ideal. Mas a gente consegue, eu acho que se a gente consegue criar processo de celeridade, André, a gente pode aproveitar isso. Tem um comentário aqui que eu não sei quem fez, mas eu acho que ele é interessante nesse sentido, porque a pessoa escreveu: perde-se muita coisa boa enquanto se publica efeito da cetamina no rabo do rato. Ou prospectivo randomizado duplo cego. Não, eu acho que sim. É que gente, assim, existe uma das coisas que acho que é importante colocar, e quem me conhece, eu vou dizer para vocês, eu confesso, assim, que às vezes eu fico triste de ter nascido num país que fala português, porque, gente, a questão do idioma é uma barreira muito importante. Eu me questiono mesmo escrevendo o tempo inteiro, porque, claro, a gente vai ficando cada vez mais exigente, porque existe uma sutileza do idioma, da língua, que isso se consegue passar a mensagem com uma clareza. Isso realmente é uma das coisas que eu entendo que seja uma das grandes barreiras, porque às vezes o trabalho é bom, mas isso a gente vê com os alunos. Eu sempre digo que é muito difícil, assim, que se tenha um aluno que consiga publicar num jornal muito bom. Ele tem que ser um aluno muito extraordinário, assim, e que já escreva bem, mas normalmente quem consegue fazer isso porque já escreve, domina muito bem a escrita, porque senão a primeira barreira é essa, e aí a mensagem não é passada, e não tem como a gente convencer o outro lado se a gente não consegue se comunicar de uma forma bastante clara. Porque é muito competitivo, né, gente? Isso a verdade é essa. Mas não sei, tem mais questões aqui? Teve bastante perguntas, comentários, foi muito bom. Pelo menos eu gostei bastante. Acho que a apresentação da Luciana foi extremamente clara. Parabéns, André. Perfeito, parabéns, Luciana, acho que estava maravilhoso. Alguém tem mais alguma pergunta? Francisco pediu meu contato, eu botei aí, sem problemas. Eu não estou conseguindo inserir o meu, aconteceu algum problema aqui. Bom, eu acho que se não tem mais questões, né, André? É. Não sei como é que funciona. Perfeito, Não, eu acho eu gostei que temos 103 conectados aí com um assunto... É impressionante, Super legal, chegamos né? Obrigada, 150, gente. Pelo que eu vi. Acho que isso é uma coisa que a pandemia nos trouxe de bom. Acho
que é isso, então, acho que... É isso? Bom, acho que agradeço, então, a atenção de todos. Muito obrigado, professora Luciana, professor Volney. Excelentes comentários e apresentação. Foi realmente muito relevante, acho que, para a nossa ideia do Brazilian Journal de realmente formar esse grupo, essa massa crítica que a gente tanto comentou por aqui. Muito obrigado a todos e uma boa noite. Obrigado pela Boa oportunidade, boa Obrigada, noite. boa noite. Prazer. Boa noite, pessoal. Boa noite a Obrigada. todos. Boa noite, Maria Ângela. Obrigado, Boa noite, um Luciana, abraço, obrigada. professora, um abraço, Obrigada, Volney. Jedson. Prazer grande, professor Valdir. Igual. A professora Tardelli, eu já conheço o Jedson, não sei de onde tu és, mas... Da palestra Bahia. Da Bahia? Você é da Bahia. Ah, ele é da Bahia. Do interior, de Alagoinhas. Lagoinhas. Ah, eu tive, acho que nessa praia uma vez. Não, lá não tem praia, pode ficar tranquilo. Ah, não é isso, mas acho que essa não é na Bahia, essa é no Ceará, eu acho que é. Tem uma Mas praia. Quando se teremos podia muitas ir pra oportunidades. Não, mas tem sim uma praia, Lagoinhas, eu acho que é no Ceará, bem, muito bonita. Sim, Mas, sim, é verdade, Lagoinha. Sim, sim. Eu É achei que verdade. quando falasse assim, eu não sabia que tinha uma cidade que tem esse nome, eu não sou tão... Na Bahia é a cidade onde existe a maior produção de cervejas, porque é considerada uma das melhores águas aqui, e as fábricas de cerveja estão lá. Então, Nossa. a maioria das fábricas de cerveja estão nessa cidade. Mas, enfim, né? Conhecimento à parte. Interessante. Bom, mas, Lu, algum dia a gente volta para a praia. Vai passar, isso não pode durar sempre. Tá bom. Um abraço a todos, boa noite. Boa noite, Boa então. noite, Obrigado. pessoal. Muito obrigada, Tchau, tchau. viu? Até amanhã. Obrigada, André, Tchau. Volney. Tchau, um abraço. Obrigada, tchau.